Vamos dar uma olhada nisso aqui, já que não tem ideia melhor aí. Pixel do Gusta. Ó, tem outro aqui, ó. Nós já não vimos isso aqui? Peso do gênero dentro. Porra, meu, aqui no início, caralho. PlayStation 1 foi uma época muito boa para RPGs. Talvez tenha sido um dos períodos mais importantes para se conhecer esse gênero, principalmente Tá tudo os cagado, JRPGs. travado. Os nomes de peso do gênero dentro da biblioteca do console da Sony, todo mundo já conhece, né? Final Fantasy, Chrono Cross, entre outros. Mas e os menos falados, os que não são tão famosos assim, hein? No vídeo de hoje eu trago uma lista de 10 RPGs injustiçados do PlayStation 1, que mereciam muito mais reconhecimento da crítica e do público também. Vamos começar nossa lista com Threads of Fate, um jogo que mistura plataforma com RPG de ação. Esse eu não conheço. Foi um daqueles que conquistou quem jogou, mesmo Nunca não ouvi tendo falar. feito o sucesso que ele merecia ter feito. Afinal de contas, saiu no Ô Anderson, já corre lá e vê se tem conquista aí, por favor. Já sei que já deve estar indo fazer isso aí. Já dá uma... Threads of uma época Fate. É uma- onde se tinha muita concorrência. Então muitos jogos ficaram para trás. Não é um não jogo com uma conheço narrativa não, cara. complexa ou um jogo sequer guiado por sua narrativa e que tenha ela como seu ponto mais forte. É bom, Porém, Jair. é um jogo bem relaxante, com uma gameplay que funciona muito bem com todos os elementos que eles colocaram aqui e que casaram, Olha deram o itemzinho liga, ali fez um caído, negócio cara. bem legal. Ele não foi um Rapaz. grande sucesso da Squaresoft, Como é que tá minha tinha voz aí, tá uma boa ou tá biblioteca desfiado? de jogos muito grande na época, chefiados, né, por Final Fantasy, mas é querido por muitas pessoas que jogaram esse jogo e virou um cult Botezinho, classic aí da antiga Squaresoft, que hoje atende-se, né, pelo nome de Square Enix. Esse jogo saiu um pouquinho antes ali da fusão das duas desenvolvedoras, foi bem no fim da vida do PlayStation 1. provavelmente E eu vai recomendo ter, muito vocês procurarem ele pra jogar, ele é bem legal Eu mesmo. tenho tanto RPG pra Tear jogar, Ring mano. Saga. É um jogo que talvez seja um dos mais interessantes aqui dessa lista, se você Me fuderam, não vocês conhece gostosos, ele. ô Carlos. Ele foi desenvolvido Como é que é? pelo Não Shuzo conheço. Kaga, que é o criador Tem lá, da Anderson? série Fire Emblem. Nada mais, nada menos que Fire Emblem, tá? Pouca coisa. Tear Ring Saga poderia muito bem ter sido um jogo da série da Intelligent Systems Outro que eu não lá conheço. da Nintendo. Quando ele foi lançado, ficou conhecido como o Fire Emblem do PlayStation 1, dadas as semelhanças com o projeto anterior do diretor, que obviamente O que são carregaria bots esses jogos influências assim, do seu vocês não próprio têm trabalho noção. para outros. É completamente Algum normal. fresco e varar Ainda vai que dizer que é existam ruim, mas... muitas características parecidas em Isso termos aí- narrativos Provavelmente é um joguinho que tem uma trilha sonora magnífica. Nossa, esses jogos são tão bons. de gameplay também, esse jogo parece muito com Fire Emblem. Esse RPG tático se prova como um excelente jogo do gênero no PlayStation 1, que foi o console Não, Edu. que ajudou a popularizar o gênero com, por exemplo, Ah, Final então ainda Fantasy tá bom, Tactics, Carlos. um porte que foi muito bem também de Tactics Ogre, que foi popular aqui no PS1. Tear Ring Saga é um jogo que, quando eu soube da existência dele, numa época que eu tava muito fã de Fire Emblem, Que legal o e eu tava combate. procurando jogos parecidos, que não fossem os que eu já conhecesse, como Tactics Ogre e o Final Fantasy Tactics, eu comecei a ir atrás de outros RPGs táticos. E eu fui atrás desse jogo aqui, eu vi a história dele, Anderson, isso é vi foda, né, cara? como ele surgiu, e eu não me arrependi de experimentar, de jogar esse jogo, de conhecer essa série. Se você gosta de RPGs táticos, você precisa ir atrás desse jogo, que é muito bom. E se você é fã de Fire Emblem, eu acho que é algo muito curioso pra você que é fã da série procurar e jogar, porque é bem legal também. E provavelmente deve ter Legend of conquista lá Legaia, um Ah, não, clássico esse aí- absoluto do PlayStation 1. Aí né? já apelou. Jogo que Esse pertence é à bom pra Sony, e eu caralho, sempre falo cara. aqui no canal quando eu vou citar esse jogo, que é o E olha que esse jogo tem o 2 e eu nunca joguei, cara. Isso aí é bom demais, cara. Tu podia descobrir os golpes, tu criava os golpes no jogo, não sei praticamente, mano. um jogo que eu gosto muito, que eu gostaria de ver essa série sendo revivida. Ao menos Olha, Edu. com um remaster que seja bem feito,
que ela merece, viu? Ela é muito, muito Esse boa. jogo Foi um é RPG um absurdo, que saiu cara. no fim da vida do console, extraindo muito do poder do videogame da Sony, e que tinha uma narrativa muito interessante e uma construção de mundo muito boa. Mas o que chamava mais atenção em Legend of Legaia era o seu sistema de combate, que era único, focado em combos e diversas combinações diferentes, muito bom. que foram o diferencial Pensa do no jogo Legaia. difícil, Eu cara. acho que eu nunca vi Barbaridade. um combate como o desse jogo até nos dias de hoje. E essa época era uma época muito boa para experimentação, então surgiu muito jogo legal, principalmente se tratando de gameplay e de mecânicas de gameplay. É um jogo que é excelente, merecia muito mais reconhecimento, não só da própria Sony, mas da indústria em si. É um jogo que é muito pouco citado. É, Na mas época ele foi um teve jogo o que fez um dois, né, certo cara? sucesso entre as pessoas que jogaram Esse aí não foi PlayStation 1. tão Eu lembro de fodido alguns assim, porque amigos teve o 2. citarem na rodinha do recreio da escola, falando comigo sobre esse jogo, que sabiam que eu gostava muito de Final Fantasy, por isso eu acabei conhecendo ele. E eu adoraria ver esse universo com ideias tão boas e um combate tão único, tendo o seu triunfal comeback nos consoles de hoje em dia. Eu Seria joguei legal, na hein? época, Anderson. Legal Vá. pra PlayStation Só 5? pula. Vamos ver. Parasite Eve. Ah, Outro quando jogo eu peguei do o fim de Suicoden vida a do primeira PlayStation vez, 1 e pivô de uma quase confusão de direitos autorais bizarra, É, esse que aí até eu conheço, hoje joguei aterroriza pouco, esse aí a eu- Square e a impossibilita de trabalhar poucos com a minutos. série do jeito que eles gostariam. Eles tentaram sair pela tangente ali, mas é difícil trabalhar com Parasite Eve. Esse aí Ele foi também um teve projeto dois, né? que, na época do seu lançamento, trouxe diversos nomes fortes da nossa antiga Squaresoft. E no período foi um jogo revolucionário no seu lançamento, sendo chamado até de RPG cinemático e com um sistema de combate que era bem único também. E foi de grande influência para outros jogos da casa que viriam depois. Ele teve o 2 ou Como, por ia exemplo, ter o 2? até Agora que eu não lembro, Final Anderson. Fantasy XII. Esse aí eu... Qualquer coisa, né? Também foi um dos primeiros eu projetos tive pouquíssimo encabeçados mesmo pelo Tetsuya Nomura, que vinha em ascensão dentro da companhia antes aí de criar a série Kingdom Hearts e se envolver muito mais com Final Fantasy. Nessa época ele já estava bem envolvido com Final Fantasy. Sendo um dos jogos do gênero mais diferentes e singulares do console da Sony, do seu PlayStation, o PS1. E na moral, a gente sempre tem que falar de Parasite um Eve. remake É desse aí ia ser espetacular, do né? caralho, né? Principalmente o primeiro. Wild Arms 2. As pessoas sempre lembram do primeiro Wild Arms, que de fato é um jogo bom pra caramba, velho. Mas o segundo não deve em nada pro primeiro, que também é muito bom. Wild Arms também é uma IP É bem da pelo própria contrário, Sony, o 2 que ao é contrário muito de melhor Legaia, que o teve um primeiro, pouquinho mais de tem nem comparação. sorte e ganhou bem mais jogos ao longo do tempo. Mas Isso também aí, poderia olha, voltar hoje em dia. Inclusive, É o jogo da vida. deve ser até um remake do primeiro Wild Arms para PlayStation 2. O segundo título de RPG de Western da PlayStation melhora Esse jogo é muito uma a maravilha, experiência meu do Deus anterior do em céu. quase todos os sentidos, principalmente Dia se que o tratando Anderson aí jogava, em termos de vai gameplay enlouquecer. e até de escrita também. Recentemente, ele ganhou um remaster. Vamos colocar como remaster, mas é mais um porte de luxo aí do PS1 pro Tem nada de PS4 e pro PlayStation 5 como suporte a troféus. Era um E tá Resident disponível RPG, no né? catálogo da o Carlos? PSN Deluxe, mas como sempre você pode comprar esse jogo avulso caso você não assine a Cara, PS. teve uma coisa que a Sony me surpreendeu. Olha, eu nunca imaginei que eu veria algo nesse nível na Sony. Aconteceu algo comigo que eu fiquei assim. Mas peraí um pouquinho, deixa eu tentar entender por que aconteceu isso. Quando saiu o Legend of Dragoon e o Wild Arms 2, eu fui lá e eu não tava assinando o Deluxe. E aí eu fui lá e tava assim, podia resgatar de graça. Eu podia resgatar de graça. Aí eu fui lá, resgatei e tal. Meu. O jogo é meu, como se eu tivesse comprado. E eu fiquei tentando pensar, mas que caralho, será que bugou pra mim, cara? O que foi que aconteceu? E eu fiquei, né, cara, fiquei uns dias pensando assim, né, mas como, cara? Será que bugou? Aí que eu fui me lembrar que no PS3 eu tinha comprado o Wild Arms 2 e o Legend of Dragoon. Eu tava instalando o Play 3 do Coquins aqui, que eu comprei dele, tava lá. Que eu comprei o Legend of Dragoon e o Wild Arms 2. E eu tinha zerado no Play 3 o jogo. Não pegou o progresso. O Wild Arms 2. Porque no Play 3 tu podia comprar jogos de Play 1, né? E se não me engano até Play 2 podia comprar. Tu comprava eles e ficava na tua conta. Então a PSN entendeu que eu tinha aqueles jogos e me deu as novas versões que saíram.
Dá pra acreditar num negócio desse, cara? Deixa eu abrir esse vídeo aqui que o Marcelo mandou, porque ele deve... Sim, do PSP também dava pra comprar. O que é isso aqui? Quer que eu veja isso aqui, ô Marcelo? Quando a gente fala de PlayStation 2, todo Calma, mundo caralho. sabe. Calma que eu tô nesse aqui ainda. PSN Plus Deluxe. Eu recomendo muito jogar o segundo jogo da série Wild Arms. Você não precisa ter jogado o primeiro, você pode jogar o segundo numa boa. Se você for assinante da PSN Plus Deluxe, vai lá, baixa e joga esse jogo maravilhoso. Mas se você não for, quando ele entra em promoção, ele fica menos de R$40. E vale muito a pena mesmo sendo um jogo antigo. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais barato, claro. Mas vale muito a pena, porque é um jogo que vai te dar muito tempo de gameplay. E ele é bom. Cara. Vandal Hearts. Às vezes nem dá pra acreditar que a Konami tinha uma lista de bons RPGs naquela Esse eu época. não joguei. E hoje a Konami não tem quase nada. Ou nada conheço. mesmo, né? O que a Konami lança? O que a Konami tá fazendo? A gente não sabe. A Konami tá tentando reviver Metal Gear, tentando reviver Silent Hill. Castlevania tá por aí, sei lá o que tá fazendo. Tirou umas férias vitalícias, pelo jeito. Castlevania virou... Piratão vale, ô Anderson. Mas enfim, tá Desbloqueado. complicado ser fã da Konami em 2023, em 2024, quiçá 2025 também, né? Porém, Vou pegar um, cara. Vandal Hearts foi uma das joias do RPG tático dos anos 90, sendo lançado em 1996 por console da Sony. Carlos, o Mas ele normal é também esse, né? debutou no Espantou. PC e no Sega Saturn da Sega. É um jogo que eu fui conhecer mais a fundo recentemente, depois que um inscrito até falou aqui que eu devia jogar o Vandal Hearts. Eu conhecia, mas não tinha me aprofundado ele. E me impressionou o quanto esse jogo é pouco falado por aí. E Jesus Será amado, que esse ele jogo vai é falar muito do jogo bom, que eu tô muito pensando? bom. E eu diria que é obrigatório para fãs do gênero. É quase certo que a Konami nem cogita Que lamentável. que essa série vai retornar. Mas Ele não mesmo vai sendo falar um do jogo que eu tô antigo, um jogo pensando. de 1996, que vai fazer Eu vou ter 18 que- eu anos, vou ter que fazer vídeo, não há não motivos para as pessoas não tentarem conhecer. Tem uma joia e, de rara aí repente, que eu não gostarem vejo de Vandal ninguém Hearts. falar, cara. É bem legal mesmo. Vai ter que Brave ser o Fencer palhaço Musashi. esse que vou ter que... Olha, eu não sou o esse maior aí é fã do de caralho, Sekai do mundo. Isso aí Sabe é- aquele gênero onde a E pessoa pior que esse tá no jogo seu teve mundo continuação, e ela eu vai parar descobri no há pouco outro tempo, mundo? cara. É, isso aí é o Isso aí é Isekai, uma maravilha. que é popular pra Puta caramba que em pariu. anime. E alguns jogos também utilizam muito do Isekai. Mas se tem Joguei ele um tempo atrás que eu aí de gosto novo. bastante é o Brave joguinho Fencer gostoso, cara. Musashi. RPG de ação que é divertidíssimo e é um dos queridinhos dos desconhecidos do PS1. É um jogo que foi lançado pela antiga Squaresoft no console Esse da é bom pra Sony caralho. e foi fruto de um dos melhores momentos do estúdio, que eu devo confessar que Esse eu atualmente tem até me recomendo pra você jogar impressionado hoje em dia, hein, com mesmo. seus Muito lançamentos e séries que estão sendo revividas por aí. A Square Enix tá me Ô, joguinho surpreendendo. delícia. Quem jogou Musashi na época, eu tenho certeza que tem ótimas memórias com esse jogo, porque ele é realmente armadilhas, muito bom. tem um monte de coisa secreta. E é um jogo que teve uma Nossa. continuação do PlayStation 2 que eu também gosto, mas parou por lá. De repente, Esse nessa Play 2 onda eu de não estar cheguei a revivendo jogar, nem jogos sabia que aí, existia. a Square traz mais um, né? Breath of Fire 4. Clássico. Clássico. Esse aí... Bom, mas bom de verdade. Breath of Fire 4 foi o primeiro RPG que eu joguei na minha vida, cara. Que jogo bom. Quando eu vi aquele jogo rodando em gráficos 2D no PlayStation 1, e mesmo sendo a época do 3D, Nossa, né, Folu. as desenvolvedoras elas tentavam que fazer personagem jogos do em 3D pra caralho. impressionar, Puta que porque me pariu. foi um dos grandes Eu não, diferenciais ali eu da não geração posso ver esses 32 vídeos, bits pra cara. Não cima. dá, eu não tenho tempo Tinha uns pra jogar jogos isso aí, muito cara. lindos em 2D naquela Isso aí me época faz mais também. mal do que bem, E a cara. disparidade Oh. pro Super Nintendo, pro Mega Drive, era muito grande, cara. Era muito grande. E quando eu vi Breath of Fire Nossa, 4 meu no PlayStation 1, fiquei maravilhado. Isso Um RPG aí é- maravilhoso de uma franquia da Ah, o Capcom. 4, Deveria mil ter um vezes. pouquinho mais de reconhecimento dos seus fãs e 4 é também impecável. da própria Capcom. Meu Hoje Deus. se fala muito pouco de Breath of Fire porque Breath of Fire ficou no passado, de fato. E as pessoas elas não lembram tanto assim dela, então ficou em baixa. É uma franquia que Grande hoje Dragão. a gente pode dizer que ela não Nossa. existe mais. Mas não quer dizer que ela não possa voltar. Olha, E o Breath of Fire 4 foi um jogaço de PlayStation 1. Você que não conhece a franquia, você meu não Deus, precisa cara, isso aí jogar é, olha... Breath of Fire 1, 2 ou 3 pra jogar o 4. A trilha sonora Você pode desse jogar jogo, meu eles, Deus que do também céu, são muito cara. bons. Agora, se você quiser conhecer É pelo outro. 4, você vai ter pela frente um dos melhores RPGs do PlayStation 1 pra se jogar. Suikoden. Falo muito de Ah, é Suikoden outro 2 também, fodão, cara. aqui nesse canal. Mas eu falo um pouco do primeiro Primeira Suikoden. vez que eu joguei E o primeiro Suikoden, Suikoden eu também é enlouqueci, muito cara. bom, velho. Ah. O segundo, claro, é o melhor jogo da série, na minha opinião. Mas o primeiro é
o grande debut da série e o jogo Tem que me mandar lá, pavimentou o Daniel, tudo aí eu que vou a me gente esquecer, viu no mano. Manda no Suicoden 1. WhatsApp lá. Então sem a base vem forte, né? Primeira vez Sem que eu joguei ela, Suicoden. não tem jeito. E o Suicoden 1 também é um jogo muito bom, que já era Nossa, muito impressionante na uma época maravilha. que ele foi lançado. Foi Olha um só a jogo, maravilha. curiosamente, tanto ele quanto o primeiro, eu comprei na PSN pra jogar no PS Vita, velho. Olha só. Que doideira, ele tava em promoção, acho que os dois estavam custando $10 na época. O real tava mais valorizado, então não era tão caro. Eu devo ter gastado 20 conto nesses dois jogos. Pois se compensou, viu? Se Eu compensou. também, Anderson. Eu não tinha jogado tanto Suicoden, então no momento que eu peguei pra conhecer essa série, eu gostei muito. E o primeiro é um jogo que também é fenomenal, que também que merece tem todo o 300 reconhecimento jogos do assim, mundo. cara. E ainda bem que a Konami vai trazer Rodão que a galera aí não conhece. um remaster desse jogo. Então eu espero mina de ouro vocês de estão RPG, assistindo esse que Deus vídeo me perdoe. nunca tiveram contato com o Suicoden, nem com o primeiro, nem com o segundo, nenhum dos outros jogos que saíram depois. Por favor, joguem Suicoden. Joguem os dois. Um RPG que é muito, mas muito injustiçado e pouco conhecido é Koudelka. O Eu Koudelka não conheço. serve como uma espécie de primeiro jogo da série Shadow Hearts, que aí já é uma franquia que tem um pouco mais de fãs ali no PlayStation 2 e marcou Shadow muito Hearts é foda. aquele console. O Koudelka foi o primeiro aí dessa franquia que deu Por que origem o cara tem que falar ao com Shadow tanto Hearts. pau na goela, E assim? Que da mesma agonia, forma cara. que o Parasite Eve, que Pra foi que citado falar o nome aqui do- nesse do vídeo, jogo assim, cara? é um jogo de RPG de horror. O Koudelka também é. E muitas vezes eu acho que o Koudelka é mais horror do que ia falar RPG. com pra cacete mim. na Porque, box. olha, Que agonia. os combates são terrivelmente difíceis às vezes. E esse jogo tem momentos realmente muito macabros. Então se você gosta muito Rodão. dessa mistura e gosta de Shadow Hearts, por exemplo, eu acho que você devia jogar e conhecer Koudelka, que é um dos jogos do PlayStation 1 mais curiosos que eu joguei. E se tratando do gênero de RPG também, é um jogo bem interessante. Mas vale lembrar aqui que Koudelka é um jogo super lento, como quase todo jogo do PS1 3D naquela época. É um jogo que valorizava muito as animações, aquelas animações lentas, mas era bonito, cara, era legal. E eu recomendo muito vocês jogarem Koudelka hoje em dia, que é um jogo que tá pedindo passagem aí pra de repente ganhar um remaster. E aí, o que vocês acharam dessa lista? Vocês já tem jogaram eu não vou alguns falar o desses nome, jogos mas tem aqui? um aí E qual que- outro jogo RPG Triste de o pessoal não você acha que é conhecer, cara. injustiçado? Me diga aqui nos comentários. Pensa numa Se você assistir esse tipo de modelação, eu vídeo, vou trazer considere aí, se inscrever não aqui se no canal, preocupe. que você vai estar me ajudando bastante. Além de, no comentário fixado, você tem as minhas redes sociais que você pode seguir também. E eu recomendo que você me siga pra gente continuar o papo sobre videogames. E claro, você também pode clicar nos links da Amazon Aí a Capcom que afundou estão o Breath of Fire aqui. Comprando de uma alguma coisa, forma você vai me assim ajudar que- bastante. Não necessariamente o que tá aqui. Você tá vendo vários vídeos. Fez uma porcaria de um jogo lá que, meu Deus do céu, cara. E- Nossa, mas a Capcom, assim, ó, ela conseguiu fuder essa franquia aí. O Onimusha, por exemplo, não foi fudido, ele só foi esquecido. Esse aí não, esse aí eles fuderam mesmo. O Breath of Fire acho que precisaria de um reboot, cara. Ou remake, sei lá. Porque eles cagaram a franquia de uma forma. Sim, é da Capcom, né? Ainda é da Capcom. Tá,